Olá pessoal, eu sou o Daí e essa é mais uma mensagem que edifica. E a partir de agora estarei trazendo uma palavra de Deus para você. O Senhor diz na sua palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então que a gente possa estar esperto e atento a essa palavra. Essa palavra quer dizer que o Senhor não é Deus mentiroso e que fala a verdade. A graça e a paz, meu irmão, a graça e a paz, minha querida irmã, a graça e a paz para todos aqueles que aceitam a paz de Cristo. Eu estou muito feliz, pois o Senhor tem tido misericórdia de mim, o Senhor tem me livrado de muitas coisas. O Senhor tem feito jus à sua palavra que diz, eu sou fiel. Então, quando eu ouço coisas desse tipo, meu querido, minha querida, o que me deixa muito alegre é exatamente isso, porque se dependesse das as minhas condições e as minhas santidades, eu me coloco em primeiro lugar, mas se dependesse de mim, de você, para nos santificar, seria muito difícil. Com pesar no coração é que falo de uma coisa que vem se tornando corriqueiros, vem se tornando muito difícil para esse modernismo de hoje, esse abre-abre de igreja. E isso me veio agora à noite com muita veemência. Eu estava vendo uma mensagem aqui, é terrível o que a gente está escutando, que a gente está vendo, que as igrejas estão fazendo os acordos, a destruição das famílias por causa disso que eu vou falar. As igrejas montadas, verdadeiros patrimônios montados em cima dessa palavra que eu vou falar. Pastores que não têm vergonha, líderes que não têm vergonha e membros que não prestam atenção naquilo que vai fazer, só para estar dentro da igreja. Se submete a isso que vou lhe falar. Eu vou lhe falar da filha do diabo. Você fala assim, meu Deus, você vai falar de quem? Da filha do capeta, da filha do demônio. É a filha do demônio. Quem é a filha do demônio? Se não, mentira. A filha do demônio, que a igreja de hoje aderiu, que os irmãos de hoje aderiram, chama-se mentira. Essa forma de se sair, essa forma de você ganhar alguma coisa ou alguém a qualquer custo e você ter que mentir diante de Deus para conseguir alguma coisa para Deus. Você está louco? Você está louca? Você concorda com coisas que você sabe que está errado? Você está em mentira, em falsidade. E isso é sim a filha do demônio. Vamos ver? Eu separei alguns versículos aqui. Me perdoe, eu vou estar olhando aqui para o lado. Não vou estar olhando diretamente, mas é para ler aqui, do meu lado aqui, para você entender do que estou falando. Presta atenção em alguns versículos que vai te chamar a atenção. Eu creio que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus e que você vai sim entender o que eu estou falando. Não se deixe levar. Eu sei que estar dentro da igreja é muito bom, a comunhão com os irmãos da igreja é um mandamento. É verdade, é bom a gente ter comunhão com os irmãos, mas você tem que ter comunhão de mentiras. Você tem que ter comunhão de falsidade. Você não pode fazer isso. Lembre-se que Cristo disse que a palavra dele é sim, sim, não, não. O que passar disso é do demônio, é do diabo. Vamos ver alguns versículos que tem aqui. A gente pode começar uma lista enorme. A gente pode começar em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade. Ou ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Então você que é crente verdadeiro, você que se converteu, você que agora é nova criatura em Cristo Jesus, por que você anda mentindo? Só por causa que o irmão não tem condições, você tem. Só porque você quer defender aquele irmão, da posição do irmão, o cargo do irmão, não sei, você quer defender o irmão e infelizmente você está mentindo, você está pecando para defender o irmão, para sustentar uma posição. Você já imaginou sobre isso? Mais um versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo.
nem contra nem a favor. Mas aquele que muitas vezes, para prejudicar um irmão, para prejudicar uma irmã, ele chega até a falar mentiras. Ele chega a falar e sustentar e até arrumar pessoas para dizer, forja uma situação, irmão, você viu, aquele costume, aquele pantinho, aquele modo de falar, tudo aquilo é porque ela está fazendo isso, a pessoa vai acreditar, então você mente, a pessoa mente. Então cada coisa dentro da igreja que você sabe que não vem da Bíblia, pelo amor de Deus, abandone imediatamente. Ah, mas é uma mentirinha pequena. Até uns crentes da minha região inventaram a ideia de mentira santa, que aquela mentira é para salvar. A Igreja Católica tinha esse espanteio. Era a mentira que salva. Ele dizia que o problema não era o início nem os meios, mas os fins. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz exatamente o contrário. Vamos ver mais. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram-se do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Veja a imagem de quem você carrega, veja a imagem de quem está dentro de você. Eita Deus poderoso, veja a imagem de quem você carrega dentro de você. Você é a carcaça, como eu sou. O apóstolo Paulo diz que é um vaso de barro com um tesouro valiosíssimo dentro. Nós temos o Senhor Jesus dentro de nós. E para que agora mentir? Para que falar mal? Para que sustentar uma coisa que você sabe que é mentira? Ou você pelo menos nem sequer sabe se é verdade, se existe? Você não sabe, mas você sustenta. Não faça isso. Sirva o Senhor Jesus, mas sirva como discípulo verdadeiro. Ou o homem que fala a verdade, se ensina ou não, que quer as pessoas que não queira, para agradar a Deus e não aos homens. Você já pensou nisso? Mas vamos mais. Provérbios 12, 22. Veja o que diz esse versículo. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Você prestar atenção, eu vou repetir. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Você sabe que uma doutrina, ela é meio falsa. E meio falso não existe. Ou é verdadeira ou é falsa. E você segue. Não, mas eu não posso deixar, senão eu vou ficar sem igreja. Eu prefiro estar sem a igreja física do que estar num lugar de mentiras. E é o que está acontecendo hoje. Você lembra que o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que nos últimos dias as pessoas darão ouvido às fábulas engenhosamente inventadas e fecharão os ouvidos para a palavra, para a verdade. Você lembra disso? Vê o que está acontecendo hoje? Mas tem mais. Mas se o versículo de Provérbio, né? Provérbio 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Veja a profundidade desse versículo. Aleluias. 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 Você prestou atenção nesse versículo? Ele odeia os que falam mentiras, mas se deleita. O Senhor tem prazer em você quando você fala a verdade, quando você vive a verdade. Porque às vezes você não fala, mas vive a mentira. Você vive a falsidade. Você não vive a verdade de Deus. Prosseguindo. Aleluia. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Isso está em Salmo 101, verso 7. Veja o que diz. Veja que os dias se avultam. Veja que os judeus estão esperando o seu Messias. Veja que a gente está à beira de um arrebatamento. E me perdoe a dureza da palavra e a repetição. Você está vivendo em mentiras. Você está vivendo em mentiras. Me perdoa. Prosseguindo, mas eu separei mais. Apocalipse 22 e o verso 15. Fora ficarão os cães
os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Às vezes você não ama, mas você por medo, você mente ou vive a mentira. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, e eu vou ver o verso aqui, ele diz que aqueles que praticam e aqueles que apoiam a prática do pecado são igual pecadores. Romanos capítulo 1 e o verso 32. Veja o que diz. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. Olha, é difícil entender, mas as pessoas muitas vezes, tipo assim, eu não gosto de tal coisa. Não sei, mas eu apoio, sabe? Seja qualquer prática. Eu sou muito amigo, eu não, por mim tudo bem, pode continuar, que precisar de mim para isso eu estou aqui. Você não pratica, você não tem coragem de praticar, mas você apoia. E quem apoia é igual quem acolhe. Você no seu coração você diz, para mim nem sobe nem desce. Pelo contrário, para mim é gente boa, eu vou continuar ajudando ele no que eu puder fazer. E o que ele faz é ele, deixa para lá, tá certo. É assim? A Bíblia não diz assim. Quando você não é contra, você é a favor. Eu posso respeitar? Posso. Eu posso aceitar? Não posso aceitar. Eu não aceito. Eu respeito, mas não aceito. Mas eu separei mais. A testemunha sincera não engana, mas o falso transborda em mentira. Provérbio 14:5. Você vê que tem pessoas que mentem de uma forma, e tem pessoas que mentem na presença de Deus, não tem medo. Falsas profecias, falso sentimento, o sentimento do coração é terrível. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sofonias 3:13, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se acharão engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os assombre. Você vê que esse povo, eles por praticar justiça, eles são protegidos por Deus, eles são guardados por Deus. Deus se deleita nele, como diz esse versículo lá em cima, o terceiro versículo. Agora veja o que diz Timóteo, veja o que diz João, o apóstolo João, no verso 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem realiza os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se você mente, você é exatamente o que eu disse no início. Você age como filho do demônio. Você está servindo ao demônio. No momento que você mente, você se faz, você age como tal, como filho do demônio. Porque a mentira, ela é a única coisa que a Bíblia diz que o diabo criou. Tá? Mas tem muitos versículos aqui, por exemplo, 1 Timóteo 4:1-3, olha, o Espírito diz claramente, nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e surgirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ensinamentos vêm de homens, hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. A proibição de alguns alimentos, se não for por questão de alergia ou doença, ela é proibida, ela é pecado, você sabia disso? Eu já vi um pastor pregando sobre isso e é verdade. E ali, no versículo de 1 Timóteo 4:3, ele vai está dizendo exatamente isso. Exatamente aqueles enganadores, mentirosos que vêm, ali é o falso profeta. Então você vê que ele vem com todo engano e verdade.
todo engano e toda falta de verdade parecendo ser verdade. Parecendo ser verdade. Se você não tiver discernimento de Deus, você cai. Aí, Provérbios 6, 16, 19, Salmo 109, 1 e 2, Números 23, 19, Levítico 19, 11, Provérbios 21, 6. Todos esses versículos podem ser encaixados, mas eu quero te dizer que ficaria muito longa essa mensagem. O que eu quero te dizer é que seguir a verdade não é simplesmente você dizer assim agora, não, quando for para me defender, eu posso me... Você não pode estar mentindo, você não pode estar na presença do Senhor mentindo. Doa a quem doer, seja verdadeiro, seja verdadeira, não traga a mentira. Se você sabe que alguém está mentindo, corrija essa pessoa. Se essa pessoa não se corrigir, se afaste dela. Se as pessoas, por mais você dizer, mas um exemplo, só um exemplo, tá? É o meu superior. O que eu faço? Converse com essa pessoa, chame algumas pessoas sérias, converse com essa pessoa, isso aí não é verdade, não procede. Se ele prosseguir, ou você se afasta dele, ou você é mentiroso junto com ele, você é conivente com os erros dele. Então não faça isso, não abandone esse tipo de coisa, para que você sirva a Deus de coração limpo, de mãos limpas, entendeu? A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então que você possa se firmar. Nos últimos dias, como eu estou falando, está vindo dias duros, terríveis, sabe? Dias de calamidade por aí. E nós precisamos estar juntos em espírito, orando uns pelos outros, falando a verdade. Não é, se é. Se a doutrina é válida, então você está lá. Se a doutrina é mentirosa, a raiz da doutrina é mentirosa, não adianta só os meios. Tem que ter princípio, meio e fim. Uma coisa é você pedir perdão e limpar o seu passado. Outra coisa é você pedir perdão e prosseguir naquela mentira, naquela falsificação, entendeu como é? Então, que você possa estar dessa forma. Hoje eu trouxe essa palavra e, como eu não sei se eu expliquei no início, mas ultimamente não tenho colocado vídeos, eu estava sem computador, meu computador queimou, o que eu trabalhava com ele da empresa foi roubado, e o de casa também deu pau. Então eu consegui comprar um computador. Então agora eu vou voltar a mandar vídeo com a graça de Deus, lógico, não posso aqui com a graça de Deus, se Deus permitir, se Deus continuar me dando graça, eu vou falar sobre isso. E dê uma estudada nesse versículo, dê uma estudada, dê uma lida, dê uma meditada, ore, continue orando por mim. Eu necessito muito de suas orações, do seu carinho, da sua presença diante de Deus ao meu favor. Eu preciso de unir o meu espírito com o seu espírito para a gente orar por essas causas, para que Deus faça uma revolução no nosso país, para que Deus faça uma revolução dentro da igreja, traga um ministério limpo, sem mentira, com as mãos limpas para esse país. Nós estamos necessitados, as almas estão famintas. Se você quer saber, faça uma pesquisa rápida dentro da sua igreja e veja quantos estão insatisfeitos por coisas desse tipo. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é uma tal de uma picuinha que tem por aí. É verdade que os líderes não querem aceitar, aí inventa a tal da picuinha. É como as mentiras que inventaram e soltaram na igreja como livre-arbítrio, como, isso não tem problema não. Isso também é uma coisa que Satanás jogou dentro das igrejas e faz efeito, um efeito grave, terrível, devastador até hoje. A outra coisa é as vestes, né? A sensualidade, como disse Balaque, né? Se não pode vencer de um jeito, vence de outro. Então ele não pode vencer diretamente, ele vence sutilmente, sorrateiramente e vai conquistando a nossa igreja, e a nossa igreja vai se enfraquecendo, e a liderança, a começar pela liderança, né, e vai trazendo para os bancos. E tem uma frase que Hernando de Lopes sempre costuma dizer, que ele diz que uma igreja morta, um púlpito morto, mata os membros da igreja. E é verdade, que um púlpito de mentira, de falsidade, de disse-me-disse, não tem palavra, não tem verdade, não tem firmeza, não tem nada, não tem o Espírito Santo para discernir, para botar fogo naquele altar. Não estou falando de movimento, não estou falando de fogo verdadeiro. Eu vou tentar dar uma estudada num assunto que é o falar em línguas e o falar em emoção, para você ter ideia do que é que eu estou falando.
tá certo? Para você ter uma ideia do que está acontecendo nas igrejas de hoje, tá certo? Então fica na graça, fica na paz, continue orando por mim, continue me abençoando, continue vendo os vídeos aí no canal, comentando se for o caso. Alguns erros a gente vai consertando, que eu não sou perfeito, e a gente vai continuar aí na presença do Senhor, tá certo? Unidos em espírito e, se possível, unidos fisicamente, para a honra e glória do nome de Jesus. E fica na paz e até a próxima.